Hora de ficar por dentro do que está rolando no mundo do futebol. E o Cid Ramos está aqui do lado para falar de Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e tem mais, né, Cid? Boa tarde. Tem, boa tarde, Michele, boa tarde para todo mundo. Boa sexta-feira. Para nós, fim de semana chegando. Fim de semana chegando, Dia das Mães, né? Tem promoção para quem for no jogo do Vila no domingo. Tudo, final de semana completo, com jogo hoje, com jogo sábado, com jogo domingo. Vamos lá. Vamos começar a Copa do Brasil? Vamos. Tem jogo hoje e amanhã e domingo, mas teve jogo ontem, né? Teve Copa do Brasil ontem, 2 jogos, duas situações diferentes, porque o Corinthians o jogo dele já foi classificatório, já era o segundo jogo, e o jogo do Santos foi o primeiro. Vamos começar com os gols do Corinthians, que jogou o primeiro jogo lá em Salvador contra o Vitória, tinha empatado, precisava vencer ontem e venceu com facilidade por 3-1. Primeiro gol esse aí do Maicon, aproveita esse rebote do goleiro do Vitória, que rebate a bola para o meio da área. Um dia eu vou entender porque o goleiro rebate a bola para o meio da área e aí o Maicon fez 1-0. Um sufoco, aí vai e volta, né? Aí já é o segundo gol do Romero, fazendo o segundo, e o Romero também fez o terceiro gol. O Corinthians está classificado com tranquilidade, sabia-se que não teria muita dificuldade contra o Vitória, não. Aí já é a construção da jogada que vai redundar no terceiro gol da equipe do Vitória, o gol de cabeça do Romero. E aí o André Lima, no finalzinho do jogo, é quem vai diminuir para a equipe do Vitória. Ainda vai ter um gol aí. Aí esse é o gol do André Lima. O cruzamento é feito para a área, o André de cabeça desloca, tira o Cássio da jogada e faz 3-1. Corinthians está classificado para a próxima fase. O outro jogo é esse que aconteceu na Vila Belmiro. E o Luverdense com o Itaqui começa surpreendendo. Faz um gol no goleiro Vanderlei, abrindo o placar. Aí começou a goleada com 3 gols do Gabigol. Primeiro é esse aí, primeiro gol de cabeça do Gabriel. Do Gabigol, faz o primeiro, esse aí é o gol do Gustavo Henrique, esse é o segundo gol do Gustavo Henrique, ele aproveita o cruzamento da área, o Yuri também vai fazer um gol, acerta, esse aí é o segundo gol do Gabigol, 3-1 para a equipe do Santos, não estava impedido, quando a bola é chutada ele não estava em posição de impedimento, esse é o segundo gol dele. Vai vir um cruzamento da direita. E ele faz um golaço, um gol de letra, um gol muito bonito. É o terceiro gol dele no jogo. O quarto do Santos, 4-1. Uma goleada daquelas que se esperava, né? Primeiro jogo, esse é o primeiro jogo. O Santos agora tem a tranquilidade. Este é o gol do Yuri. O quinto gol, 5-1. Para a equipe do Santos na Vila Belmiro. Como eu disse, o jogo do Corinthians foi o segundo, esse aí é o primeiro. Ainda vai ter o segundo jogo, mas está numa posição muito confortável o Santos, depois dessa goleada por 5-1. Tá tranquilo, né? Agora vamos falar de Sul-Americana? Vamos, 2 brasileiros em campo. Ontem, na verdade, 3. O Flamengo empatou em 0-0 com a Ponte Preta. E é muito interessante, é muito importante que os jogadores, a comissão técnica do Vila, tenham assistido, e certamente assistiram, o jogo da Ponte Preta ontem. Olha, ela ficou fora agora. A Ponte Preta está fora, mas eu estou falando em relação ao Vila, jogo pelo de seguinte, domingo. É o jogo de domingo, porque a Ponte Preta começou mal o Campeonato Brasileiro da Série B, não estava engrenada não, mas na semana passada já ganhou do Guarani, no grande clássico de Campinas, talvez o maior clássico junto com o Goiás e Vila dessa Série B, ganhou do Guarani de virada e ontem empatou com o Flamengo em 0-0, tinha perdido o primeiro jogo por 1-0, mas deu um trabalho tremendo para o Flamengo, por pouco não tira o Flamengo da Copa do Brasil. O jogo foi 0-0. Os outros 2 jogos foram esses aqui. Nacional Potosí ganhou do Fluminense lá na Bolívia por 3-0. Os jogadores do Fluminense terminaram o jogo acabados, estafados por causa da questão da altitude, perdeu por 2-0. Mas como o Fluminense tinha ganho o primeiro jogo aqui por 3-0, ele acabou garantindo a classificação dele. Vamos mostrar aí os gols do Nacional Potosí, que venceu o Fluminense por 2-0. Foram 2 gols do mesmo jogador, do Reina. Ele recebe essa bola do lado da área aí, tira do goleiro, faz 1-0 para o Nacional Potosí. Depois, o próprio Reina vai cobrar o pênalti, que realmente aconteceu, e faz 2-0 para a equipe da Bolívia, mas, como eu disse, o Fluminense havia vencido no Maracanã por 3-0, o resultado foi suficiente para garantir a classificação do Fluminense para a próxima fase da Copa Sul-Americana. E o outro jogo também foi derrota brasileira. O Atlético Paranaense perdeu de 2-1 para o New Old Boys. O Nicão fez o gol do Atlético Paranaense, a gente já viu o primeiro gol do Nils aí, e aí esse é o segundo gol de cabeça.
Outro gol do Luiz Leal, 2 gols do Luiz Leal para a equipe. E o Atlético Paranaense com o Nicão, aos 40 minutos do segundo tempo, conseguiu dar a classificação para o Atlético Paranaense. O Atlético tinha vencido o primeiro jogo por 3-0, também está classificado para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Esses gols no final, só para dar palpitação na gente. Pois né? O Atlético precisava muito desse gol, porque como tinha ganho o primeiro jogo por 3-0, ele poderia perder por 2-0. Mas, faltando 5 minutos para acabar o jogo, com o time argentino precisando de mais um gol, ele ia atropelar o Atlético Paranaense. O Nicão achou essa bola lá, fez o gol, tranquilizou a coisa para o Atlético. E o que a gente tem de Série B, Cid? Série B, nós temos Goiás, Vila e Atlético nesse final de semana. O Atlético já joga hoje. Aliás, um encontro muito interessante, Michele. O Atlético que hoje é dirigido pelo Cláudio Tencati, vai receber o Londrina. O Londrina é o time antigo do Cláudio Tencati. Ele ficou lá quase 7 anos. 6 anos e 7 meses, bateu um recorde brasileiro. Conhece muito bem assim, parte do elenco, porque o time do Londrina foi ele que montou, disputou a Série B do ano passado muito bem, quase subiu o Londrina, veio para cá para o Atlético, está fazendo um trabalho de tentativa de recuperação do Atlético, levá-lo de volta à Série A, e tem esse encontro, então, hoje, a partir das 9h30 da noite. A única coisa ruim é o horário do jogo no Estádio Olímpico, lá no centro, 9h30 da noite, o Atlético recebe o Londrina aqui no Estádio Olímpico, eu repito. E amanhã tem o Goiás. O Goiás tem uma parada indigesta, dificílima, vem de uma derrota, vai estrear o técnico Ney Franco nesse jogo de amanhã, lá em Fortaleza. O problema é exatamente esse. O jogo é em Fortaleza, contra a equipe do Fortaleza, dirigido pelo Rogério Ceni. Que não está fácil também. E está fazendo uma grande campanha, nesse momento está no G4, vem de um tropeço, vem de um resultado ruim, que tirou a liderança dele. O Vila, nesse momento, é líder isolado do campeonato, mas vai ser um adversário muito difícil. Agora, o Goiás, na situação que ele está, Michele, ele não pode escolher nem de quem, nem como, nem quando ganhar. Ele tem que ganhar. Só resta essa alternativa, porque se o Goiás acumula 4 derrotas e um empate nos primeiros 5 jogos do Brasileiro da Série B, a possibilidade de classificação vai ficar muitíssimo comprometida. Então, o Goiás tem que ganhar, não tem outro jeito. Se o Goiás não ganhar, eu já vou dizer aqui segunda-feira, está comprometido o projeto de voltar à Série A. Agora o Vila no domingo tem Dia das Mães para ele concorrer aí com a situação, pessoal. Mas o Vila está dando seus pulos. Como diz um amigo meu, o Vila vestiu a roupa dele de sapo e está dando os pulos dele aí para ver se consegue levar um grande público. O jogo é domingo, um dia bom para futebol, é Dia das Mães, assim, uma data que concorre muito, as famílias gostam de se reunir e tal. Agora, o jogo é 4 horas da tarde, todo mundo já almoçou, e aí o Vila está fazendo uma promoção bacana. A mulher paga só R$5 em qualquer lugar no estádio, seja na cadeira, seja na arquibancada. Os homens pagam 60 na cadeira, 40 na arquibancada, e aí tem a possibilidade de pagar meia com o time mania e tal. Quer dizer, fica um preço bacana e você pode levar a mãe, a futura mãe. Vai ser um jogo tranquilo, né? Vai ser um jogo tranquilo, um jogo de família, com certeza. Não tem outra torcida para ter risco de problema, se bem que isso nem é garantia nenhuma. Porque depois do episódio do Goiás. Semana passada tivemos um jogo só da torcida do Goiás, teve aquele problema todo que a gente viu. Mas, de qualquer forma, como é Dia das Mães, eu acho que ninguém vai lá no estádio para brigar, não. Vai muito mais para homenagear as mães. Que a gente espera. E ver o Vila Nova jogar, com certeza. Agora, Cid, a gente tem mais uma seleção que vai para a Copa da Rússia? Tem, vamos mostrar agora com a Graça Torres do TBC na Copa. A atual campeã do mundo de futebol é a atração do TBC na Copa de hoje. A Alemanha vai disputar sua 19ª Copa do Mundo e chega à Rússia como uma das favoritas da competição. Um dos fatores que apontam para este favoritismo é a manutenção da filosofia de trabalho. A era Joachim Löw, seu treinador, dura desde 2006 e de lá para cá a Alemanha foi semifinalista em 2 Copas, 2006 e 2010, e foi campeã na edição de 2014 aqui no Brasil, tornando-se assim tetracampeã do mundo. Löw, é verdade, já não conta mais com parte do elenco de 2014, mas continua tendo muito talento ao seu dispor. Mas a equipe conta ainda com jogadores como Toni Kroos, o Ozil, Thomas Müller. Mas é o jogo coletivo sua principal força para enfrentar essa grande competição. A Alemanha é um dos 14 países da Europa classificados para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Nas eliminatórias do continente, a equipe venceu todos os 10 jogos que disputou, terminando na liderança do Grupo C com 30 pontos conquistados e 100% de aproveitamento. Foram 43 gols marcados e apenas 3 sofridos. A chave ainda tinha Irlanda do Norte, República Tcheca, Noruega, Azerbaijão e San Marino.
Endossada por sua condição de atual campeã, de ter sido semifinalista da última Eurocopa e ter ganhado a Copa das Confederações com uma seleção B, formada pela explosão de talento que vive seu futebol, a Alemanha não defende só o título na Copa do Mundo da Rússia de 2018. Ela defende também seu estilo de futebol, que goleou o Brasil por 7-1 no último Mundial, iniciado com Klinsmann e agora consolidado por Joachim Löw. E olha, e o fará como a seleção favorita do Grupo F, embora deva ser incomodada por México, Suécia e Coreia do Sul. Se avançar no torneio, ainda há o risco de jogar novamente contra o Brasil, cabeça de chave do grupo ao lado, já nas oitavas de final. E além de tudo isso, fora de campo, a Alemanha é um dos principais destinos da Europa. Sua história, cultura, arquitetura, museus e gastronomia fazem do país um dos mais interessantes a serem visitados. A capital do país, Berlim, é destino obrigatório para quem visita a Alemanha. Com uma história incrível, a cidade é um museu ao céu aberto, onde encontramos várias marcas da história mundial recente. Além disso, ela tem várias galerias de arte contemporânea, museus, eventos e festas. Já Munique reúne muita história, museus incríveis, muitas festas também e vários tipos de comida típica alemã. Quem gosta de cerveja não pode deixar de conhecer. Além de ser a principal sede da famosa Oktoberfest, a cidade é cheia de cervejarias, ou seja, não importa a época, você sempre vai encontrar boas e muitas cervejas para consumir. Apesar de não ser um país muito grande, cada região possui suas próprias receitas e tradições. Os principais ingredientes da culinária alemã são a carne de porco, o repolho, a batata e as salsichas. O joelho de porco e o chucrute, repolho, também estão entre os pratos mais famosos do país. E para quem gosta, a visita é sempre regada a muita cerveja. As cervejas alemãs estão entre as melhores do mundo. Então, experimentá-las é quase uma obrigação de quem visita o país. Mas calma, gente, não precisa sair correndo, não. Tem cerveja alemã no mundo todo. Nós, brasileiros, bem sabemos disso, né? O próximo TBC na Copa, a gente continua na Europa. Vamos falar da terra da rainha e da seleção inglesa de futebol. Combinado? E futebol europeu realmente surpreende, né? Muito, muito forte, né? A Alemanha, que a Graça acaba de mostrar aí, é um país tradicionalíssimo, atual campeão, vai defender o título. É a seleção a ser batida no Mundial, com certeza. Ainda sobre o Mundial, as atenções agora, claro, se voltam para a próxima segunda-feira. O Tite convoca oficialmente os jogadores, mas a expectativa é quanto se será convocado ou não o Daniel Alves. Não se sabe ainda, o médico da seleção está nesse momento em Paris, foi lá para observar a recuperação do Neymar e o Dr. Rodrigo Lasmar, e vai também aproveitar para fazer reexaminar a situação do Daniel Alves, o lateral que se machucou. Ansioso, né, com essa situação, com certeza. Também não... Agora, o técnico Tite não disse ainda nada oficialmente, mas já se sabe que a comissão técnica está trabalhando a possibilidade de uma convocação sem o Daniel Alves, porque depende daquilo que o Dr. Rodrigo Lasmar disser para a comissão técnica para saber se ele terá tempo ou não de jogar a partir da segunda. Porque se ele for convocado, a primeira partida é certo que ele não atua contra a Suíça na estreia. Mas a seleção também tem um quantitativo de reservas tem. Inclusive, que eles podem substituir ainda, né? As opções nesse momento, em caso de não convocação do Daniel Alves, são três para as duas vagas. O Fagner, lateral do Corinthians, que também está contundido, mas é uma coisa menos séria, uma coisa mais simples. O Rafinha, que joga lá na Alemanha, e o Danilo. Esses três jogadores disputam duas vagas. Tá certo, Cid. Então amanhã tem mais futebol. Amanhã a gente volta com certeza. E vai se cuidar, melhor aí. Tá melhorando. Amanhã vai estar melhorando. Tá bom, obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Amanhã.